A matéria diz o seguinte: saneamento e mortalidade infantil são desafios na Zona Oeste. Entre os 109.215 domicílios sem rede de esgoto na cidade, 71% ficam na Zona Oeste. Ocupada de forma desordenada, a Zona Oeste concentra hoje quase a metade da população do município do Rio de Janeiro. 41% dos moradores vivem naquela região. E não para de crescer. O número de habitantes aumentou 44% de 1991 a 2010, muito acima dos 15% da cidade. A expansão não foi atrelada, no entanto, à melhoria dos indicadores sociais, como a Secretaria e a Prefeitura têm dito aqui constantemente. Melhoramos, agora a cobertura é completa, ninguém precisa mais de plano de saúde naquela região. Isso é o que a Secretaria diz para nós nas reuniões aqui, nas bombásticas reuniões aqui de prestação de contas. Levantamento do Rio Como Vamos mostra que a área, apesar do seu peso populacional, ainda apresenta gravíssimos problemas no saneamento básico. Dados do censo mostram que 109 mil domicílios sem rede de esgoto no município, desses 71%, ou seja, 77 mil domicílios ficam na Zona Oeste: Bangu, Santa Cruz e Campo Grande. São os bairros maiores daquelas três regiões administrativas, daquelas três áreas de planejamento: área 5.1, área 5.2 e área 5.3. Em 2010, 32% das residências da região administrativa de Guaratiba, ou seja, 12.212 residências, não tinham rede de esgoto ou pluvial, e 11% sequer tinha água encanada. Segundo o Rio Como Vamos, essa rede deficitária de água e esgoto pode ser um dos motivos que mantém a mortalidade infantil, óbitos de crianças menores de 5 anos por 1.000 nascidos vivos, praticamente estável nos últimos 4 anos no município do Rio de Janeiro. Na comparação entre 2010 e 2013, e aí já temos 2010, 11, 12, 4 anos do governo Eduardo Paes, 4 anos de um novo programa de saúde que mostra que lá naquela área há uma cobertura de quase 100%, que vai acabar com os problemas dos moradores da área. O que que nós vemos? Em 2013, o indicador de mortalidade infantil na área de Santa Cruz e Realengo ficou muito acima do município, 14,6 por 1.000 nascidos vivos, atingido respectivamente 19,7 numa área e 19,27 na outra área. Ou seja, são 126 mortes de crianças numa área e 62 mortes em outra área, mostrando que ainda há um grande esforço a ser feito pelo poder público. Isso aqui é que eu gostaria e precisaria ouvir o que a Secretaria tem a dizer dessa avaliação. Por que a mortalidade não caiu, como eles dizem constantemente aqui? É comum dizer, nós estamos diminuindo a mortalidade infantil no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, não só o Rio, o Brasil inteiro, a mortalidade infantil está caindo. Agora, por que na área pobre da cidade, na área onde há um esforço para fazer isso, os resultados não são aqueles que são mostrados aqui para nós? Qual é a razão dessa discordância de resultados apresentados? Na Zona Oeste, o pré-natal continua insuficiente. O número, o que nós temos é que 46% dos casos de pré-natal insuficiente na cidade estão concentrados nessa região. Ou seja, há um pré-natal insuficiente na cidade, menos de 7 consultas durante a gravidez, que é o que torna insuficiente o pré-natal. Na cidade, esse pré-natal insuficiente se concentra na zona mais pobre da cidade, na Zona Oeste. Esses números, que tem um gráfico que depois queria que a presidência autorizasse a publicação dessa matéria aqui do jornal, esses números mostram o seguinte: um aumento da mortalidade infantil, que é óbitos de crianças com menos de 5 anos em cada 1.000 nascidos vivos, uma concentração dessas mortes no Rio de Janeiro muito grande. O Rio de Janeiro vem mantendo, não há muita modificação conforme, diferente do que foi dito aqui. Esses números mostram que em 2011, no Rio de Janeiro, morreram 1.235 crianças com menos de 5 anos de cada 1.000 nascidos vivos. Em 2012, 1.245. Em 2013, 1.278. Ou seja, a cada ano, apesar de tudo aquilo que se diz que é feito na atenção básica, não há melhora neste quadro que é de mortalidade infantil. Além disso, nós vemos que nessa região, diferente do resto, vem aumentando muito. 593 em 2010, 602 em 2011, 622 em 2012. Ou seja,
O que eu queria com essa matéria, que é feito por um órgão absolutamente isento, isso é como se fosse uma auditoria externa, é que boa parte da euforia que é apresentada aqui durante as audiências públicas, boa parte daquilo que a gente tenta de alguma maneira cobrar da Secretaria, e essa é uma reclamação que eu tenho feito e fiz na última audiência pública. Lamentavelmente, os secretários que aqui vêm não respondem às perguntas. Não respondem, simplesmente não respondem. Vão tergiversando e não conseguem responder a nada. Nada daquilo que é importante que foi perguntado é respondido pelos secretários. Evidente que cada vez mais nós temos que usar outras maneiras de cobrar do Executivo funcionamento, ou através do Tribunal de Contas, ou através do Poder Judiciário. O que nós temos visto é que o discurso maravilhoso que é apresentado aqui não corresponde à realidade exatamente nessa área mais pobre, nessa área onde nós temos um grande número de vereadores que hoje estão que fazem parte da base de sustentação do governo, e eu proponho que eles avaliem um pouco melhor, porque não adianta só, e os parlamentares sabem muito bem disso, não adianta só inaugurar a Clínica da Família. É um evento político importante, é um prédio novo, é investimento, a população fica muito feliz, o parlamentar vai lá e junto com o governo, fatura o prestígio da inauguração, só que a lua de mel acaba cedo. Cedo, aquele cidadão já foi na Clínica da Família e já viu que não consegue marcar a consulta que disseram que ofereciam a ele, não consegue marcar o seu exame, se tem um problema de internação, não consegue na central de regulação, ou seja, o belíssimo mundo oferecido no dia da inauguração não dura um mês. Um mês e meio depois, constantemente, eu sei que isso acontece em todos esses gabinetes, é uma romaria de pessoas cobrando dos vereadores algo que os vereadores não podem fazer, que é arrumar uma vaga, que é internar o paciente. Ou seja, as pessoas não estão pedindo, não é nada errado, é um desejo que elas pedem, que elas precisam ser atendidas, e não é oferecido, não é oferecida a vaga. Então eu vou, a partir dessa semana, nós estamos com uma semana cortada por feriados, eu vou utilizar esse horário aqui da manhã, senhora presidente, a partir da semana que vem, para fazer uma avaliação nossa aqui do nosso mandato, sobre o que vem acontecendo na saúde pública do Rio de Janeiro. Todos os dias, a cada dia, eu vou apresentar uma matéria aqui, vou apresentar algo aqui sobre a realidade, tentando contrapor aquilo que a Secretaria conta aqui, da realidade que a gente encontra lá na base, onde a gente vai todo dia visitar, onde a gente recebe as informações, como é que a opinião pública avalia isso, como é que os moradores avaliam isso, como é que os conselhos avaliam isso. Muito obrigado, senhora presidente, pela paciência e espero que a senhora ajude também na sua área a cobrar, além das clínicas da família, o funcionamento das mesmas. Eu já falei, eu gostaria até de morar numa clínica da família, porque é tão bonita, tão confortável, eu gostaria de morar lá. O problema é que aquilo não é feito para morar, aquilo é feito para atender as pessoas. Muito obrigado.